Vou ceder a palavra na mesma ordem da apresentação, ou seja, mantendo o erro que a expositora ficou para depois do debatedor, mas isso é o que menos importa. Eu sugiro uma brevidade nas respostas e não vou exigir essa brevidade tão rigorosa ao doutor Paulo. Tudo bem. Eu estava, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e as perguntas também. Eu estava sob a premência de uma reunião de 10 pessoas, tinha que falar em 5 minutos. Portanto, a minha fala inicial... tinha um objetivo muito claro. Não falar nada que vocês já concordem. Porque falar sobre a relevância da participação, a sua fundamentalidade no Estado de Direito, é algo que vocês já sabem. Todos aqui concordam com isso. Ninguém aqui, eu acho que defende um Estado monocrático, autoritário, sem participação. Portanto, direto, passei sobre esse tema. O que me preocupava era como operacionalizar estrategicamente isso. E o mundo jurídico e o mundo dos debates sociais nem sempre é de fácil tradução. Alguns processos são meramente documentais. Você não faz prova sobre fatos especificamente, ou pelo menos essa prova de fatos é muito restrita. Em outros processos, não. Você tem que, ao contrário, fazer prova dos fatos, provar inclusive as intenções dos agentes envolvidos, e essa prova é demorada. Quando eu fui nomeado para o cargo que hoje ocupo na área de controle de constitucionalidade, já tinha acontecido a aprovação da lei anterior de 2008, várias ações foram apresentadas, e essas ações não tinham andamento. Eram ações concretas, basicamente, ações que precisavam uma prova sobre a intencionalidade dos agentes envolvidos. O judiciário entendia a matéria como complexa e não resolvia, simplesmente. Em seguida foi aprovada outra lei, a lei já na época do prefeito João Henrique. Porém, a minha sugestão é, tudo bem, vamos entrar com as ações civis públicas, com as ações populares, com todas as ações concretas, mas no meu entender isso não vai dar em nada, mais uma vez, porque você precisará fazer provas, discutir matéria complexa perante juízes de primeiro grau, permitirá um recurso ao segundo grau, e isto, até você conseguir chegar a um resultado final, já existe outra lei. Portanto, a minha sugestão foi, e acho que a gente teve sucesso por isso, de encaminhar uma rápida resposta no plano abstrato, no plano de controle de constitucionalidade. E no plano abstrato, chamando atenção do aspecto processual e não do aspecto material. Nós tínhamos todas as razões do mundo do ponto de vista material. Nós podemos dizer que havia insuficiência técnica no projeto, mas 40 desembargadores vão analisar isto e vão concordar com quem? Com pareceres de um lado ou com pareceres do outro lado? Qual é a posição que magistrados vão ter em matéria de se há consistência técnica nas diretrizes adotadas no projeto, segundo os técnicos A ou segundo os técnicos B? Eles não vão chegar a uma maioria qualificada para desconstituir isto. Então, a partir de fatos que são discutíveis, como a ausência de debate, a presença de substitutivos de última hora, a falta de conhecimento absoluto da população sobre o que estava sendo discutido ali, até do ponto de vista prático, impossibilidade lógica de você ter o debate, já que as emendas eram apresentadas no mesmo dia e no mesmo dia não aprovadas, é impossível do ponto de vista lógico. Isto permitiu que a gente tivesse a anulação da lei. E mesmo assim não é fácil anular uma lei com maioria qualificada, porque você tem que construir a maioria também do tribunal. Não é algo simples de ser feito. E até hoje não se entende isto, ou seja, para você ter, e há muito receio, há desembargadores que dizem, não, tudo bem, até concordo que houve problemas, mas a cidade vai ter prejuízos graves, até você conseguir formar o consenso de uma grande maioria da Corte pela inconstitucionalidade, é preciso um processo de convencimento e construir isto. E até na época, a modulação nos ajudou muito nessa matéria. Porque nós tínhamos qual é o receio? Nós chegamos a um acordo, chegamos a um consenso, não haverá prejuízo à cidade. Vamos deliberar sobre isso e construir um processo democrático efetivo.
e conseguimos uma confissão de inconstitucionalidade da Prefeitura. Porque a modulação nada mais foi do que isso, a confissão de inconstitucionalidade. Bom, diante de uma confissão de inconstitucionalidade, de todas as provas apresentadas, conseguimos uma decisão pouco comum no Brasil. Agora, há limites. O tema controle de constitucionalidade não pode ser feito enquanto não existe lei. Lamentavelmente, quem tem legitimidade para tratar sobre o processo legislativo são só os vereadores no Brasil. Só vereadores podem impetrar mandato de segurança para, perante o juiz, dizer: eu quero participar de um devido processo legislativo. Eu tenho direito, como vereador, a só votar quando há um devido processo legislativo. E nesse devido processo legislativo, do qual eu sou agente e titular desse direito, eu e vários deles, queremos que seja determinada a anulação do processo a tomada. Portanto, no curso da aprovação de uma lei, segundo a jurisprudência brasileira, segundo o entendimento de todos os tribunais, só aqueles que são exatamente os vereadores têm direito a requerer perante o juiz a anulação do processo. Primeira coisa. Portanto, não há possibilidade do Ministério Público requerer paralisia de processo em abstrato, em controle de constitucionalidade abstrata, quando nós percebamos que há irregularidades. Temos que esperar a lei ser aprovada para entrar contra a lei, alegando o vício processual, mas só depois da lei estar pronta. Não temos possibilidade nenhuma, porque não somos titulares de direito de votação, de participação previsto, segundo o entendimento da Corte nessa matéria. Primeira coisa, nós estamos aqui discutindo o hospital, ou seja, todo mundo já sabe disso. Os tribunais são o hospital do direito. O ideal é que a participação aconteça, ela seja efetiva, haja interlocução, se cumpra os preceitos de um Estado democrático e todos fiquem felizes com a lei aprovada. Quando chegar ao tribunal, é porque não deu certo, porque houve um problema, porque faltou, de fato, se descumpriu as exigências legais e constitucionais. Nós estamos tratando com doente. Meu papel não é de nutricionista, é de coveiro. Eu estou tentando enterrar a lei, fazer uma análise de medicina legal, praticamente, de tentar identificar que aquele cadáver que está insepulto tem que ser sepultado, tem que ser expulso do sistema. Portanto, já um trabalho que envolve um convencimento de retirada de uma norma que já foi aprovada. Primeira coisa. Segunda, as leis antigas, que é a colocação de cal, não podem ser resolvidas, porque o que acontece? Quando uma lei é revogada por outra, a lei anterior deixa de existir. O propósito de uma ação direta de inconstitucionalidade é retirar uma lei do sistema. Se ela já foi retirada, o tribunal entende que não há interesse de agir. Portanto, eu não posso retirar aquilo que já não existe mais, em primeiro lugar. E também, quando o tempo transcorre, quando as relações se consolidam, as construções são feitas, o tempo estabiliza múltiplos negócios jurídicos ao longo do tempo, o tribunal não tende a declarar a inconstitucionalidade das leis. Quando uma lei tem 50 anos, ninguém declara inconstitucionalidade. Quando a lei tem 15 anos, ninguém declara inconstitucionalidade. Pode ser aberrante a forma lá atrás, como foi feita a lei, o tribunal não terá motivação suficiente para declarar a inconstitucionalidade, porque ele vai dizer: o hiato que se forma, a insegurança jurídica que se cria é maior, ou seja, o dano social será maior do que eu manter a lei vigente. E o tribunal, então, não delibera. Portanto, imaginar que nós vamos voltar ao passado longínquo não acontece, não acontecerá, e não é estrategicamente um discurso que tenha qualquer utilidade. Não vai ter eficácia isso. Sinceramente, eu tenho que sempre pensar em direito, em cumprir as normas legais, a Constituição e as leis. Mas eu preciso que os outros concordem com isso. Eu preciso que o tribunal concorde com isso. Eu preciso convencer a Corte a se movimentar nesse sentido. Então, ou eu penso também estrategicamente, ou vou ficar apenas fazendo discurso, agradando uns e outros, mas sem nenhuma eficácia. Portanto, o papel do Ministério Público é de procurar resultados também.
não é apenas de fazer discurso. E a minha preocupação é que a gente tenha, de fato, um sistema de legislação urbanística eficaz, cumpridora da Constituição, mas para isso nós precisamos convencer os magistrados, né? Em primeiro lugar. Tentando responder mais especificamente. Quanto ao que colocou o doutor Depp muito bem, existe forma de determinar a participação? O sistema brasileiro é cheio de normas dizendo isso. Aqui foi ressaltado várias vezes, a Estatuto das Cidades, a Lei Orgânica Municipal, a Constituição do Estado da Bahia, a Constituição Federal, todas as normas determinam a participação. Todas. Improbidade administrativa sonegar a participação. Ações são impetradas pelo Ministério Público a todo momento sobre isso. Como é que se constrói a participação? Em parte, como já fazemos, em parte, não fazemos. Precisamos qualificar também a participação. Precisamos documentá-la. Precisamos registrá-la. Precisamos pensar estrategicamente. Precisamos fazer por escrito. Precisamos deixar que há processos lá na frente que tem que ser por escrito. São todos documentais. Ninguém tem paciência no Tribunal de Justiça de assistir um filme de 10 minutos. Não existe isso, não é estratégico. Vamos pensar pragmaticamente. Eu preciso mostrar, olha, foi feito este requerimento, apontada essa inconsistência técnica e a Prefeitura não respondeu. Prova de déficit de debate. Foi apresentado este requerimento, foi feita a identificação de que essa providência terá tais consequências. Aconteceram isso. Prova que o debate não se deu de forma adequada. Eu preciso provar. Se há um crime, eu tenho que provar todos os elementos do crime. Se há uma infração constitucional, eu tenho que provar todas as infrações. Não basta só, em matéria como esta, que é de alta sensibilidade política, eu provar, fazer simplesmente uma retórica, norma. Esta norma não é conforme essa norma. Eu posso, é claro que eu tenho que fazer isso. Mas, além disso, eu tenho que demonstrar também que as inconsistências têm um amparo técnico claro. Portanto, qualificar o debate, qualificar a participação para mim, acho que é das coisas mais importantes. Pensar estrategicamente, só concluir, pensar estrategicamente é também fundamental. E vocês terem orientação jurídica. Quantos equívocos de condução jurídica eu tenho visto nesses debates? Mas não é o Ministério Público que pode fazer isso, gente. Sinceramente, nós estamos no hospital. Nós podemos colaborar em muitos momentos, se o pessoal que trabalha na área de urbanismo, sim. Mas é preciso ter qualificação nesse debate. Qualificação técnica e tudo mais. Bom, tentando concluir aqui, acho que já tem muita coisa que eu já falei. A Câmara precisa fazer pareceres durante o processo. Que Câmara é essa que recebe um projeto dessa envergadura e não faz um parecer? Não se manifesta sobre nenhum tema técnico? Não tem uma comissão, nenhuma análise técnica sobre nada? É uma coisa inacreditável. Coisa inacreditável, assustadora, eu diria. Pode. E que respostas não foram dadas a reclamações anteriores. Eu posso fazer isso? Não, você pode propor sim uma agenda, claro, óbvio, você pode propor, mas você não pode necessariamente induzir que aquele que foi eleito democraticamente esteja obrigado a seguir a sua agenda. Isso não existe. O que no caso das audiências públicas, como eu coloquei logo no início, pode ser feito é exigir que ele se manifeste sobre isso que você colocou. Ou seja, que ele tenha o dever de motivação porque aceitou, porque não aceitou a sua proposição. Mas não que decida no sentido A, B ou C. Ele foi eleito democraticamente para dizer A, B ou C. Ele não pode ser obrigado a dizer A, B ou C. Ele tem que se manifestar sobre isso sim. Bom, concluindo, acho que já falei muito. Acho que tentei explicar a maior parte das coisas numa fala única. Eu acho que a gente tem que ter um pouco, como o Bob sugeria no passado, ter a desconfiança de que as coisas podem não sempre dar certo, ou seja, ter o ceticismo da razão,
mas o otimismo da vontade. O otimismo da vontade é lutar para que elas deem certo, mas para isso é preciso ter um pouco mais de pensamento estratégico. Muito obrigado. Bom, obrigado, Ana Paula. Por favor, eu acho que nós gostamos dos nossos estômagos. Então, se eu permitir intervenção agora, eu teria que permitir várias. Todas são importantes. Por favor, Sabrina. Olha, nós temos uma mesa para começar daqui a meia hora. Né? Ainda tem 4 pessoas para se manifestar. 5 pessoas, desculpa, 3 pessoas para se manifestar. Se a gente abre tantas sessões, a gente não consegue acabar. Melhoraria o debate, porque eu queria só informar que a Lei 8.197, que está no bolo dessas leis que Cal falou, é uma lei que está vigente, ela não foi revogada. Essa Lei 8.197 é inconstitucional, com o mesmo vício que fundamentou a DIN. Ela está vigente, fundamenta, por exemplo, retirou o caráter deliberativo do Conselho da Cidade. Então, hoje, o Conselho da Cidade ele é consultivo por causa dessa lei. Então, eu queria só fazer essa correção. Existe uma DIN já transitou isso? Como? Já existe uma DIN? Não tem não. Não, existe uma DIN transitória no tribunal sobre... Eu fiz parecer... Pronto, era só isso. Eu fiz parecer sobre ela, sustentando o caráter deliberativo do Conselho. Essa lei está vigente. Mas é claro que ela está vigente porque não foi suspensa. Mas a ação já está tramitando. Já está. Eu não posso induzir o tribunal nesse empecilho do quê? Uma questão de ordem. Não, é um partido político que ingressou na época. Eu consegui sustar na época para que não extinguissem a ação, fiz o parecer, está tramitando. Mas não há decisão. Como agora entramos com a ação da ITV, tem 1 ano quase, e não há decisão nenhuma que eu possa fazer. Tem que esperar que o tribunal decida, ele é soberano nessa matéria. Eu gostaria de saber o número dessa DIN. Bom, o povo venceu. Passa a palavra a Magali, que precisa sair. Bom, eu não ia falar sobre esse tema, mas é uma questão, é um problema, não é, professor Depp, das pessoas das ciências sociais, a antropologia e a sociologia aqui. Quando o professor Depp insiste, né, colocou a pergunta dele, professor Paulo, com relação a se nós, sociedade civil, não organizada ou organizada podemos. Aí eu fiz uma pergunta aqui, porque eu sou leiga da área de jurídica, mas eu sei interpretar de vez em quando alguma coisa. E aí eu parto de novo do princípio constitucional do artigo 14. Né? Se está lá escrito que os processos legislativos, eles são resultado, né? Porque a iniciativa popular é a iniciadora do processo, né? Então, assim, se ela não foi a iniciadora do processo, né? Se ela recebe este processo pronto, não seria aí um pequeno... Não? Então, o problema é constitucional. Há possibilidade na construção de iniciativa popular em várias matérias. Em matéria de plano diretor de desenvolvimento urbano, por exemplo, o entendimento de todos os tribunais é de que a iniciativa é exclusiva do prefeito municipal. Portanto, não é assim. E o processo de iniciativa popular no Brasil tem exigências assim, exageradas, é extremamente restritivo, demanda uma enorme quantidade de assinaturas e de um ponto de vista até prático também, tem pouca consequência, porque ele é recebido como um processo comum, sem nenhum procedimento abreviado ou acelerado por ser de participação popular. Ele é considerado mais como se fosse de um vereador. Paradoxos do nosso Estado Democrático de Direito, né? Eu só vou fazer... Não? Está colocado. Então, eu só vou fazer... Zilmar parece que fez uma referência rápida e nosso amigo já saiu, falou alguma coisa sobre oficinas de bairro, né? Veja só, concordo com você, Zilmar, definitivamente, quando você tem, né, um poder, e todas essas causas, elas estão conectadas, para usar o termo
da colega ali, todas são conectadas. Enquanto efetivamente o Estado brasileiro não fizer uma reforma, né, com relação à sua organização política, à sua estrutura de Estado, né, no qual a gente sabe claramente que, né, poderes... mas só que nós também conhecemos, teoricamente, toda a discussão sobre micropoderes, né? Então, há poder absoluto, mas também há micropoderes. Por exemplo, quando a gente sabe que um vereador, ele pode, depois, infelizmente, né, da legislação aprovada e tal, mas ele pode implementar um mandado de segurança, cabe agora à sociedade civil, né, cobrar de seus, né, vereadores, seus representantes, por diferentes setores, por diferentes segmentos que estão lá dentro da Câmara, que eles o façam, né? Se já fomos alijados do processo, se já é difícil pela observação jurídica muito bem feita aqui e tal, então agora nós já temos uma pequena luz no final do túnel, né? Porque os nossos vereadores então deverão, pelo menos aqueles que se retiraram, né, se colocaram publicamente contra, eles têm agora a obrigação moral e política de implementar mandatos de segurança contra esse legislador. Micropoderes, né? Não há poder absoluto, felizmente, né, para todos nós. E quanto às oficinas de bairro, de fato, as metodologias participativas, elas são viáveis, né? Elas são possíveis, elas não são fáceis. Eu falei aqui logo cedo que nós, por exemplo, temos uma demonstração hoje de que a gente está tateando aqui, mesmo na academia, de como, né, apesar do planejamento muito bem feito dos organizadores do evento, o que ocorreu acabou influenciando na forma de participação, o debate sendo rápido, as falas um pouco, né, tendo que ser cesseadas e tal. Então, metodologias participativas não é fácil para ninguém, né? Nem para os especialistas, mas elas são viáveis, sim. E há uma série de estudos que mostram isso. Oficinas de bairro, elas são possíveis, elas são viáveis. Nós temos uma experiência aqui com muitos problemas, mas que, em relação à metodologia participativa, que foi nova constituinte, que eu tive o prazer de participar com o professor Luiz Antônio. Agora, a questão é, para além da metodologia, tem a discussão política, né? Então, quem conduz essa oficina de bairro, como conduz e quantos... Tudo isso, né, nós temos pesquisadores inúmeros aqui na sala, sabem que demanda tempo, organização, revisão no próprio processo. É um processo técnico-científico. Metodologias são processos que requerem, né, maturação, né, novas experiências, acertos e erros a serem colocados. Então, é claro que as oficinas de bairro, elas não são, né? É a velha história de jogarmos, né, toda a água do banho com o bebê fora, né? O que nós precisamos, de fato, é democratizar as instituições, né? Os processos. Então, de fato, como ela vem sendo feita, 24 horas antes, um carro com alto-falante correndo no bairro e dizemos, na escola tal, pelo menos no meu bairro é assim, na escola tal, amanhã às 19 horas teremos a oficina tal para discutir. Quando acontece... Não, porque é proibido carro de som. Quando aconteceu, né, era assim, era 24 horas e tal, e eu ouvi, então, e hoje nem isso, mas assim, há metodologias possíveis, há sim, né? Não há o interesse político de serem feitas, né? A condução desvirtuada, e, enfim, do que? Mas os processos políticos de metodologia, senão não estaríamos nem, né, estaremos aqui jogando o tempo fora. Então, nós acreditamos que a participação é viável, é possível, né? Nós só queremos que ela de fato aconteça, porque o que temos agora é uma pseudo-participação, né? Ou uma participação para atender uma formalidade jurídica e de um direito, eu falava aqui, acho que eu vou ter que acabar estudando direito, um direito positivista, que inclusive já é extremamente criticado, né, por autores em todo o mundo, né, um direito que não atende às necessidades, né, e a gente viu um pouco isso essa manhã. Eu queria agradecer, pedir desculpas, não vou poder ficar até o fim, né, foi um prazer e estou à disposição para novos momentos. Muito obrigada a todos e a todas. Bom, vou tentar responder aqui a 3 questões que eu entendi que foram direcionadas para mim.
Só para comentar essa questão da iniciativa popular, já existe uma proposta tramitando na Câmara de mudança, de simplificação desse processo, porque hoje, de fato, a iniciativa popular de projeto de lei, ela é um momento simbólico, né, que as pessoas usam para entrar na Câmara com aquele monte de papel, coletando assinatura, é simbólico, né, para mostrar como foi o último processo que teve da lei da ficha limpa. Então, ela não é um processo viável, você tem que preencher com o título de eleitor, quem tem o título de eleitor na carteira, que anda pela rua com ele, né, então, ele tem requisitos que não são, de fato, factíveis para um processo legislativo. O que existe hoje, que é muito utilizado na Câmara Federal, é a Comissão de Legislação Participativa, que é onde as pessoas são ouvidas e aí já a tramitação do processo legislativo já começa lá dentro. Então é um processo, uma iniciativa facilitada, né? Agora, com relação à questão, acho que a pessoa até já foi embora, mas ela perguntou como fazer a população entender o que é o PDDU, né? Eu acho que começa falando, ao invés de você chamar a pessoa para discutir o que é o PDDU, você traz para a realidade, você traduz o que significa o PDDU. Então, você tem que chamar para o dia a dia da pessoa. Olha, fala, de repente, você acha que o seu trabalho está perto da sua moradia? Quanto tempo você demora de transporte público para ir e voltar do trabalho todo dia? Você acha que tinha que ter habitação social no centro? Você acha que tinha que melhorar o transporte? É isso, entendeu? Você vai trazer a realidade, vai falar, esse problema vai ser discutido amanhã, vamos lá tentar melhorar? Trazendo do chão que a pessoa pisa para traduzir para a lei, não é o caminho inverso que se faz, né? E a outra pergunta com relação ao financiamento privado de campanha, né? Se é possível avançar no PDDU democrático com o executivo e o legislativo sendo financiado. Não, né? Porque a gente sabe, o financiamento ele é um pagamento. Quando você paga por um serviço, você vai cobrar que o serviço seja feito. Então, eu acho que não é o único caminho, né? O financiamento não é o único problema que a gente tem, mas ele é um dos grandes problemas. Então, enquanto tiver o financiamento privado de campanha, a gente vai ter uma sobre-representação de interesse econômico dentro do legislativo e executivo, que é incompatível a sociedade civil desorganizada ou os movimentos sociais tentarem concorrer, porque não vão conseguir. E aí vou falar uma coisa que pode deixar vocês tristes, mas não acreditem no direito como um instrumento de transformação, porque o direito é a última instância, né? Como o promotor falou aqui, é quando a situação já está no hospital e ali você vai para se socorrer do último suspiro. Então, assim, o direito, né? Ontem foi falado isso, se o direito é político, não é político. É claro, o direito é um instrumento para a manutenção da ordem, para a defesa dos interesses que estão colocados. Então, não acreditem que o direito possa ser usado para fazer essa transformação. Eu acho que ela tem que ser a última razão ali. Eu acredito mesmo no que vocês estão fazendo, assim, por mais difícil que seja, que é a luta, a mobilização, é o povo na rua, são esses debates. Eu acho que são esses espaços em que a gente vai qualificando a discussão para conseguir avançar. Obrigada. Mas eu queria parar por aqui, mas só a respeito do que ela acabou de dizer, eu acho que é uma questão de senso comum que a sociedade pode e deve fazer o que for preciso, quer dizer, políticas e estratégias, etc., para enfrentar necessidades sociais flagrantes. Não é possível que, por causa dessas coisas que nós estamos falando agora, haja um obstáculo. Quer dizer, morrem não sei quantas pessoas de idade tal e qual, enfim, isso não é possível. Eu acho. Hein? Aquela pergunta, como foi a participação do PDDU de São Paulo? O senhor acompanhou? O senhor acompanhei o quê? Sim, a não participação no PDDU. Não, mas é óbvio. Então, mas ali o pessoal estava decidido a não deixar a participação acontecer. Então, se discutia coisas que não eram aquelas que interessavam para o plano, ao mesmo tempo se preparava uma grande proposta de mudança das regras do jogo maciça, que não era discutido e nem era condicionada a discussão, porque não entrava minimamente no mérito.
Então, eu não sei. Veja, eu vou parar por aqui. Eu queria que você me desse uma dica. Não existe uma coisa análoga à Constituição, veja bem. Sabe, já tinha um exemplo de um local que o PDD teve uma participação elogiada da sociedade civil. Um exemplo no país. Um só Não. Eu, por enquanto, não. Eu acho que está aberta essa questão. Mas aí que está. Porque a questão é a seguinte: as razões, vamos dizer que, como você disse, eu acho que a gente tem muitas razões para dizer tem que mudar a dinâmica da cidade para ter um resultado melhor, ambiental, social, isso é senso comum. Agora, como é que eu vou obrigar um determinado poder, que é o municipal, de produzir uma estratégia que seja eficaz em relação ao enfrentamento desses problemas, ainda que numa dinâmica totalmente excepcional. Por exemplo, não é possível imaginar, como acontece agora em São Paulo, um plano de uso do solo que não tenha uma base no plano de transportes. Isso aí é irracional. Se a gente falar para qualquer lugar do mundo que estão fazendo isso, as pessoas vão achar está todo mundo louco. Quer dizer, então é necessário, há um mínimo de evidência que precisa haver uma atuação concertada em diferentes frentes para atingir um desejo. Então, isso, digamos, indicaria que seria desejável uma espécie de regra do jogo maior, de constituição, de uma coisa de caráter constitutivo, em torno da questão do plano diretor. Porque, veja, esse caráter de excepcionalidade que eu queria te dizer, veja, não é possível que há 50 anos a cidade só piora. É o grande problema do país, para não falar do mundo e tudo mais. As cidades não têm condição de se autogerir, de se auto-organizar para dar satisfação mínima aos legítimos interesses e direitos dos cidadãos. Então, precisa haver uma coisa meio excepcional. Então tem que falar, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos inventar uma prática aqui de produzir um plano que represente a obrigação dos poderes públicos, do Estado, em última análise, para o enfrentamento de coisas que são fundamentais ao cumprimento dos direitos das pessoas. E isso eu acho que passaria a ser exigível. Atualmente não é nada exigível. Isso que aconteceu em São Paulo é o exemplo mais deslavado de que foi uma regra do jogo enganosa, mistificadora da participação popular, da relação entre os problemas, da eficácia e viabilidade de intervenções. Isso, nada disso está colocado. E está acontecendo. Então, é uma palhaçada, é um teatro mal feito. Isso que eu acho que a gente não pode permitir. Como eu já estou fazendo 80 anos, olha que beleza, eu não vou ter energia para continuar nessa brincadeira por muito tempo. Mas você sim, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar que o país tem que montar um sistema que permita assim, modificações importantes. Porque, veja bem, o setor imobiliário, que é o maior interessado no desenvolvimento, em ampliar seus lucros e tudo mais, não é? É um setor muito inteligente, os caras sabem tudo. Quer dizer, o que eles querem é me dê uma regra do jogo que aí eu me viro para ganhar dinheiro. Eles dirão, já ouvi eles falarem isso. Então não é que eles vão também dizer, não, nós fizemos uma máfia aqui que nós vamos submeter todos os interesses da sociedade ao nosso ganho e o resto que se exploda por aí. Não é isso, quer dizer, eles estão no aguardo. Se deixar, eles continuam a fazer barbaridades. Se não deixarem, eles vão se adequar. E eu penso nisso, que é uma perspectiva. Bom, desculpe.
Eu vou ser bem rápida, mas antes de começar a fazer alguns comentários aqui sobre as questões, eu quero dizer que eu não estou cansada, e apesar de ter chegado aqui 7:50, né, eu acho que foi muito bom participar aqui desse momento, deixa a gente com a cabeça cheia de inquietações, e isso eu acho que é positivo. Foram algumas questões em relação que dizem respeito ao regimento da Câmara, né? Se é possível evitar aquela situação que aconteceu no PDDU de 2008, né, da apresentação daquelas emendas, da forma como foi feito lá naquele momento. O regimento atual da Câmara, ele permite todos esses absurdos, e a gente tem que observar o regimento na tramitação e na votação das matérias. Ele permite, é um regimento feito e modificado propositalmente para dar margem a essas coisas. A apresentação de emenda de última hora, é possível apresentar emenda na segunda votação, no momento lá que vocês viram ali. Não tem nenhum artigo no regimento dizendo que tem que ter um tempo, embora tenha algumas contradições que a gente tenta explorar, mas, enfim, ele permite que aquilo ali aconteça. Nós estamos no processo de discussão de revisão do regimento, tá? Já está pronto mas com muitas divergências em torno de algumas questões que são questões fundamentais. Eu não acredito que a gente consiga votar esse projeto do novo regimento antes da votação do PDDU, né? E talvez se votar as alterações do regimento, serão para piorar a situação da Câmara, porque já há um movimento no sentido de restringir o debate, tempo de debate das matérias, né? Que é um recurso que a gente usa muito, que é a obstrução, por exemplo. Então, essas matérias complexas a gente nunca consegue, não consegue pareceres, não tem tempo para parecer, as comissões não funcionam, as comissões temáticas para debruçar sobre assuntos, fazer audiência pública, não tem exigência da audiência pública, apenas assim, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, no máximo se dá o parecer junto com outra comissão e pronto, e vai para a plenária. Ou então você pode ter o recurso do parecer em plenário. Tem um período a tramitação da matéria em regime de urgência, e um desses PDDUs entrou em regime de urgência, aliás, todos eles, você tramita 45 dias e depois conta mais 10 sessões e trava a pauta da Câmara. Então, aí tem que votar. Aí vota, podendo dar parecer em plenário, como foi em 2008. O relator que começou a dar o voto dele, do PDD, dizendo o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, foi Gilberto José ali. E ele queimou a retina lendo as 200 e tantas emendas de madrugada. Ele também contribuiu para aquele processo ali, que ele podia ter dito: eu me recuso, eu não vou dar parecer. Poderia. No regimento também, o regimento é contraditório, dá para você usar, ou dar o parecer ali, ou então tem a possibilidade de pedido de vistas, enfim. O movimento que está sendo feito hoje é exatamente para melhorar o regimento, né, para facilitar a aprovação do PDDU, desse PDDU que está aí, do jeito que ele vier. É uma perspectiva que está lá na Câmara, e a gente está tentando, a gente precisa ver como enfrentar isso, né? Hoje cada líder de partido tem a possibilidade de discutir a matéria por 20 minutos, né? Eles querem reduzir isso, né? E outros artigos que permitem pelo menos um debate de... E não existe legislação que impeça que o PDDU entre como urgência? Existe? A lei orgânica, gente, é isso. Bom, eu queria, em relação a alguém falou aqui,
foi a menina a professora que saiu aqui agora, Cleide, e alguém falou, né, o vereador pode usar o mandado de segurança, propor um mandado de segurança para impedir uma tramitação irregular. No PDD de 2008, nós fizemos, durante a tramitação, acho que foram 4 ações. Uma delas foi mandado de segurança, que não tem julgamento, nunca teve julgamento. Então, tentamos, essa situação aí não foi, né, nós fizemos um esforço muito grande, botamos uma pessoa fazendo, porque nos eram negadas as atas, a gente contratou uma pessoa do tabelião do cartório, tal, lá, oficial, para fazer uma ata e para poder, isso que professor Paulo colocou aqui, para documentar, entrar com as ações e tal, e não conseguimos resultado nenhum nesse momento aí. Então, eu acho que o desafio político é muito grande, né? Nosso. Acho que Zilmar tocou uma questão aí, que condição, que força que nós precisamos, né, acumular e imprimir para enfrentar a força do capital, né, a força do capital que determina e que tem, digamos assim, controlado, né, até o executivo. Isso, eu acho que é isso que está em jogo, né? Nós não podemos desistir, não podemos jogar a toalha, não podemos sair daqui com a sensação de que não temos caminhos. E queria dizer que realmente eu acho que nós estamos nesse momento agora, como disse, acho que foi a professora Ângela que disse, eu acho que nós caminhamos, nós estamos num outro momento, né? Lá em 2008, eu acho que nós não tínhamos esse movimento, não tínhamos tanta gente discutindo, debatendo. Me preocupa, por exemplo, eu vi aqui convite, convidadas a Prefeitura, instituições convidadas, a Prefeitura Municipal de Salvador. Eu acho que deveria estar aqui, não sei se ainda tem mesas aí, mas eu não vi ontem na abertura. Acho que um evento desse porte, né, com tantos atores importantes, uma oportunidade dessa era para a Prefeitura, uma Prefeitura, se ela quer ouvir, se abrir realmente para a participação, ela estaria aqui 24 horas, o tempo todo no seminário, né? Então, isso é um mau sinal, né? Tem algum representante, eu estou falando, pode ser que eu esteja falando, pode ter saído para almoçar, mas se tem, deveria estar aqui, se identificado, se apresentado. Então, é isso. Eu talvez alguma coisa tenha escapado, mas quero agradecer e dizer que o nosso mandato continua, né, lá buscando mobilizar lá internamente a Câmara e fazer essa ponte, essa articulação com a sociedade civil para a gente juntar forças e reverter a situação. Obrigada. Por favor, Sabrina pediu para complementar com uma pergunta. Só para responder a Hortência sobre os bons exemplos, o Felipe bem me lembrou que a gente tem o Plano Diretor de Santo André, Plano Diretor de Diadema e Plano Metropolitano de Belo Horizonte, que podem ser tomados como exemplo de que foi respeitada a participação social. Claro que tem problemas e tal, mas pode servir como base. A gente pode conversar depois também. Bom, obrigado. Rapidamente, um aviso e um agradecimento. O aviso é que nós temos a próxima mesa marcada para as 14 horas, já são 5 para as 14 horas e é de fato impossível. Podíamos fazer um entendimento de começar pelo menos 14h45, né? Considerando que a cantina pode fornecer almoço. O agradecimento é à mesa, não é? A possibilidade de estabelecermos esse debate tão importante e profícuo, e agradecer também a Fernanda Cristina Gonzalez, que foi a nossa relatora, a quem eu quase peço a palavra. Obrigado, até mais. Quase não, impedi. Quase que Viu, Fernanda? Fernanda só tira.